Olá, gentes! Tudo bem? Eu sou Carl Mascarenhas, profissional da área do desenvolvimento humano, palestrante, terapeuta, coach. Eu sou alguém que trabalha ajudando seres humanos, grupos e empresas a fazer transformações. E quanto mais rápidas elas forem, talvez seja melhor. Com um detalhe, nem sempre uma transformação, para ser efetiva, pode ser rápida. Em alguns instantes, a ideia de rapidez pode ser valiosa, mas a ideia de rapidez para outros momentos pode ser contraproducente. Vamos falar sobre isso, sobre essa coisa de pressa na mudança, sobre essa coisa de será que uma mudança muito rápida pode ser efetiva? Será que uma mudança para ser efetiva precisa ser muito longa? Eu gosto de dizer às pessoas que nós vivemos 3Ds da mudança. Então, que 3Ds da mudança são esses? Mudar é difícil, mudar é doloroso, mudar é demorado. Essa ideia faz com que pensar em mudança seja para muitas pessoas algo que não as estimula, que não as anima. Pensar que algo é difícil, doloroso e demorado, logicamente, você há de convir, pode ser algo que não nos entusiasme muito. O que a programação neurolinguística tem me mostrado é que ela não quer dizer que as mudanças precisem ser assim. Elas podem ser assim ou elas podem ser de uma forma diferente. Peter Senge, um dos maiores nomes do aprendizado empresarial, costuma dizer que as pessoas não são resistentes à mudança, e sim a serem mudadas. Ter a crença de que para ser uma mudança efetiva é necessário que haja esses 3Ds pode ser uma crença profundamente limitante para o processo de transformação humana. E assim, quando sentimos que as mudanças brotam de dentro, por um processo de automotivação, elas decorrem de escolhas e decisões e podem ser mais fáceis, mais rápidas, inclusive indolores. Já vivi experiências em que os 3Ds aconteceram. Em situações da minha vida pessoal, em situações profissionais, eu percebi instantes em que, de fato, uma mudança, nossa, ela foi difícil, ela foi, demorada, complicada. Mas existem outros momentos em que, plim, uma ideia apareceu na minha mente, ou um processo de transformação aconteceu a partir de uma técnica da PNL, e de repente, num processo rápido, num processo fácil, num processo nada doloroso, eu encontrei uma saída. Muita gente diz, por exemplo, que o amor é a grande força transformadora do universo. E eu acredito nisso. Em alguns instantes, vai ser necessário dor para o processo de mudança. Em outros, nós vamos mudar pelo amor. E às vezes, amar quem nós somos, amar a vida que nós levamos, pode ser crucial para que a nossa mudança aconteça. E assim, caminhamos numa perspectiva de mudança todos os dias, aprendendo para mudar, vendo um filme para mudar algo em nós, assistindo uma aula, sendo viciado em aprender, que vício fabuloso, sermos viciados em aprender. Eu sempre cito uma frase que eu ouvi da professora Scarlett Martin. Ela se referia a um grande pensador, que foi o Levi-Strauss, falando sobre nós, professores, e como nós deveríamos, em tese, gostar de aprender. A frase é a seguinte: nós, professores, nos tornamos professores para nunca deixarmos de ser alunos. E a ideia de aprender está profundamente associada à ideia de mudar. Não é possível aprender sem mudar alguma coisa. Não é possível mudar sem aprender alguma coisa. Vem da sabedoria oriental o conceito de que se você diz que aprendeu, mas nada mudou, talvez ainda não tenha aprendido. Portanto, quando falamos em mudança, essa história da rapidez, ela não precisaria ser algo, digamos, que a desmerecesse.
Vamos imaginar, uma pessoa pense, foi uma mudança muito rápida, então ela não é efetiva, ela não vai durar. Por que isso? Por que esse pensamento? Por que esse preconceito em relação à mudança apenas pela forma como ela aconteceu, pelo tempo que durou o seu processo? Se eu pergunto para algumas pessoas assim, você acredita que um ser humano que passe por uma dor muito intensa, uma perda, se depara, por exemplo, com a perda de um ente querido, ou sofre uma violência, diante de todas as coisas que a gente está vivendo no mundo, acontece uma violência, ou um acidente, de repente essa pessoa sofre um acidente, e essa situação foi uma situação rápida, brusca. Essa pessoa, por causa de uma experiência brusca, rápida, ela poderia ter uma mudança, vamos imaginar, poderia surgir na sua vida um trauma, algo que gerasse nela consequências de longo prazo, ou seja, por causa daquela experiência tão rápida, ela fica com uma limitação que dura toda uma vida. Um trauma gerando, por exemplo, uma fobia por causa de um acidente que aconteceu em poucos segundos ou poucos minutos e ela arrasta aquela experiência ou as consequências dessa experiência por toda uma vida. A mudança aconteceu efetiva para pior, né? Para complicação, para problema, e se prolongou, se sustentou por toda uma vida. Você acredita que isso é possível? Normalmente as pessoas dizem, claro, já tive tantos exemplos assim, de uma pessoa que sofreu uma violência rapidamente e que ficou com um trauma para o resto da vida, uma pessoa que sofreu um determinado tipo de situação e ficou com uma fobia para o resto da vida. Então é costumeiro que essas pessoas acreditem que um evento rápido pode causar uma mudança, desde que essa mudança seja para pior. Aí eu pergunto, você acredita que, por exemplo, uma intervenção, um processo de ajuda, um conjunto de sessões, sejam em psicoterapia, em coaching, em PNL, ou em alguma abordagem mais operativa, vamos imaginar uma sessão, 2 sessões, já em si seriam capazes de promover uma mudança que se prolongasse, que durasse por toda uma vida? Aí a pessoa diz, não, de jeito nenhum. Para mudar tem que ser assim, 6 anos de sessões, 7 anos de intervenções. Eu não acredito que uma mudança vá se consolidar se ela foi obtida de forma rápida. É como se na mente dessa pessoa houvesse uma crença de que se for para ruim, se for para pior, uma mudança pode acontecer de forma rápida. Se for para bem, se for para melhor, a mudança não se opera de forma rápida. O que para mim já é uma crença em si que limita a possibilidade da mudança. Portanto, a programação neurolinguística não advoga que toda intervenção vai resultar em mudanças rápidas, que toda experiência de um processo, uma técnica vai com certeza dar a garantia, né, de que vai funcionar. Então, PNL não trabalha com garantias, com certezas, ela trabalha com o talvez, ela trabalha com a possibilidade. E sim, ela dispõe de um conjunto de ferramentas, de um conjunto de técnicas que podem ajudar o seu cérebro a abrir espaço para transformações muito importantes em vida relacional, em autoestima, em autoconhecimento, em energização, em entusiasmo para conseguir realizar objetivos, em reconstrução ou reestruturação mental para que você resolva determinados problemas, em arrumação da sua vida com outras pessoas no processo da convivência, em maiores e melhores resultados profissionais, enfim. A PNL acredita que é possível, sim, proceder mudanças significativas se você estiver com muita vontade, se você tiver uma caminhada segura e bem embasada, se você tiver pessoas que possam te ensinar com propriedade, com boa expertise, aquele tipo de processo de entendimento da sua mente, você sim pode, de forma mais rápida, realizar grandes transformações na sua vida. Eu sou Cal Mascarenhas e quero convidar você a aprender PNL. Esteja comigo, faça parte deste grande time de pessoas que resolveram mudar para melhor. Acesse a nossa página calmascarenhas.com.br, onde você encontrará
todas as informações sobre as novas turmas do meu curso básico de Programação Neurolinguística. Você é meu convidado, minha convidada, para fazer parte dessa jornada e vamos fazer mudanças, sejam elas rápidas ou longas, na direção de mais felicidade e de uma vida mais plena. Um beijo no seu coração. Aguardo você em nosso curso.